E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu tenho 18 anos, sou estudante de Engenharia Mecatrônica na UNB e eu vim apresentar para vocês o nosso projeto, o Ortron. Bom, eu e o meu grupo, que sou eu, o Enzo, o Daniel, a Ana e o Caio, junto com a MBS, criamos um projeto de Engenharia Mecatrônica com aplicações na área da saúde. E como que a gente fez isso? A gente se utilizou de métodos e componentes da Engenharia Mecatrônica para fazer um projeto útil na área da saúde, mesmo que eles não estejam diretamente integrados na parte final. E foi assim que a gente surgiu com a ideia do Ortron. O Ortron, de forma bem simples, é uma órtese. Mas o que é uma órtese? Uma órtese é um apoio feito para alinhar, corrigir ou regular tecidos e ossos do corpo que tenham sofrido algum tipo de acidente ou lesão. E para a gente se dividir um pouco melhor nesse trabalho e ficar um pouco mais organizado, a gente se dividiu em dois. O Daniel e o Enzo estão um pouco mais avançados no curso, então eles pegaram a parte da trava, que é uma parte um pouco mais complexa. Enquanto eu, o Caio e a Ana pegamos os encaixes e ajustes no braço, que são a parte teoricamente mais simples. Então, galera, o Enzo sou eu e junto com o Daniel a gente vai estar elaborando a trava, né? A parte do cotovelo. E aí, todo esse processo começou com o que a gente vai mostrar agora. A gente decidiu se juntar esse dia para colocar todas as ideias que a gente tinha na cabeça no papel. Sejam elas ideias boas, ideias ruins, ideias detalhadas ou ideias superficiais. A gente queria mesmo era pegar o jeito de como fazer o trabalho e agir em conjunto, ver como que isso tudo funcionava. Como vocês puderam ver, tinha muita coisa acontecendo ali. Mas de forma geral, a gente conseguiu abstrair três ideias pro começo da nossa órtese. E a primeira eu achei num site de design de impressora 3D. Ela foi muito conveniente para a gente ter essas primeiras noções, mas ela tinha algo muito inconveniente, que foi por isso que a gente decidiu descartar. Ela usava um sistema de rosca para ajustar o ângulo no cotovelo. Assim. E a segunda, eu acho que o Danny pode explicar melhor. Esse foi o nosso primeiro pontapé inicial para o projeto. Foi a catraca de sofá. Quando a catraca de sofá funciona, aqui ela tá travada. Ela não... Se eu quiser pra puxar para cá, não vem. Mas para lá ela vai. E aqui destravei tudo. E eu vou explicar como funciona todo esse mecanismo. Ó. Pegamos assim, e aqui tá travado, aqui não vai mais, aqui é o limite. E aqui já fomos um ângulo a mais, mas não vem. Mais um ângulo, não vem. Ou seja, era o nosso pontapé inicial de como a gente ia estruturar essa ideia para ficar num braço. E nós não usamos isso aqui mesmo por ser barato e, assim, ter uma eficiência muito boa por três motivos principais. O primeiro é as peças, vou mostrar aqui agora. As peças são tem que ser muito bem planejadas e a gente tinha que fazer de material um pouco mais leve, porque, querendo ou não, isso aqui é alumínio, isso aqui é pesado. E como você pode ver o mecanismo, ele tem uma parte que é meio maleável e seria muito difícil encontrar isso que não quebre, que não... o atrito ele desgastava. E também, um outro motivo é o próprio peso. A gente não usou só isso aqui porque é pesado para estar no braço de uma pessoa. E o outro motivo, que é o mais importante, é que ele é muito frágil para um lado só. Para o outro, realmente ele trava, não deixa vir. Mas se você coloca o peso do braço aqui, assim, para cá, ou para cá, é muito fácil dele ir. Ou seja, foi uma ideia muito boa, a gente pensou muito bem, a gente desmontou para ver como é que o mecanismo funcionava. O mecanismo funciona da seguinte forma: esse disco dentado aqui, dentes, vão encaixando aqui. E aí essa peça aqui, ela meio que encaixa junto com tudo. E acontece, ó, o deslizamento. Entendeu? E não deu certo essa ideia, mas foi muito bom a gente ter visto isso, porque deu um caralho de como é mais ou menos o que a gente ia fazer e quais coisas que não poderiam ter. No caso, ser pesado, como aqui é pesado pra caramba, é alumínio, e também ter uma noção de ângulo maior, porque o objetivo é ser versátil. Mesmo depois de ter descartado duas opções, a gente surgiu com a terceira ideia, que era baseada num vídeo que a própria MBS mandou pra gente. Porém, a órtese do vídeo que a gente recebeu é um produto finalizado, que fez com que a gente tirasse pouquíssimas informações de como ele funcionava. Então a gente descartou. O projeto final foi uma junção da primeira opção com a segunda. Na primeira opção, a rosca era utilizada para separar dentes no cotovelo, que impediam que o braço se movimentasse.
Na segunda, utilizava-se uma peça elástica para impedir que os braços se separassem. Então a gente decidiu usar uma mola, que junta a elasticidade do segundo, com os dentes do primeiro, fazendo eles subirem e descerem, da mesma maneira que a rosca fazia, só que muito mais prático. Mas vamos deixar a trava um pouco de lado e deixar a galera do encaixe falar. Em nosso primeiro design para fazer as peças que envolvem o braço, foi inspirado em um modelo 3D da NASA, que constitui uma plataforma com hexágonos e que embaixo deles possui um entrelaçamento que une todos, e com isso trazendo uma liberdade para que seja possível curvar esse plano, que apesar de ser uma plataforma sólida, remete a de um tecido. Porém, acabou que na primeira impressão ele chegava nas expectativas necessárias, mas havia problemas em colocar em volta do braço, e caso forçássemos mais do que o seu limite, facilmente quebrava. Então, em busca de novas inspirações, percebemos que era possível fazer uma impressão em cima da malha, trazendo a flexibilidade que estávamos procurando, tendo mais eficiência do que com a nossa primeira tentativa. Para que cada peça fosse conectada e tivesse a distância necessária, optamos em usar engates pequenos, aqueles comuns de mochila. Esses engates ficarão em contato com o quadrado que está no centro dessas peças, e quando eles forem encaixados uma com a outra, isso impediria com que a órtese inteira ficasse movimentando e deslocando-se de lugar. Isso faz com que não ocorra tanto atrito entre a órtese e a pele, não causando tantas irritações, e com isso, trazendo menos desconforto aos pacientes. Embora o conforto do paciente seja muito bem priorizado, nesse caso uma haste muito articulada, como ela é ligada ao braço, causaria uma curvatura que ia acabar expondo a mola da trava, o que para o paciente é ruim. Depois de analisar todos esses fatores, a gente decidiu imprimir pela primeira vez, mas algumas coisas aconteceram. Então a impressão deu errado, porque a base de todas as peças ficaram deslocadas. Como você pode ver aqui, ó. Aqui teve uma sobra aqui pro lado, com a base ela deslocou. Mas a peça tá certa. E também nessa peça aqui em específico, ficou uma falha que ficou muito frágil. Então qualquer pressão que fosse exercida sobre até o braço, ele forçando, podia quebrar a própria haste. E outra coisa também foi que aqui a peça era para ter sido imprimida assim, de cabeça virada para cima, ela foi virada para baixo. E o suporte ficou, no caso, muito difícil de tirar, e acabou que deu uma interferência nos dentes e até aqui no encaixe, tanto que aqui não está encaixando direito, aqui botar uma força e nem encaixa tão bem. E também na peça ficou muito frágil. E o botãozinho que era para fazer a força junto com a mola, de apertar e subir, descer, acabou quebrando. Então a gente vai imprimir de novo para ver, considerando essas falhas, vai dar tudo certo. Eu estou aqui com um protótipo do Ortron no meu braço, né? Ele obviamente não está encaixado, inclusive falta essa peça aqui, mas colocando ele no meu braço pela primeira vez eu percebi um erro de modelagem que só daria para perceber no nosso corpo, diretamente. O Ortron foi projetado para ter um eixo de rotação no mesmo plano do seu braço. Porém, ele não é um plano, digamos assim, reto, né? Como você pode ver, nesse primeiro pedaço aqui, ele seria o plano de referência. Então, o braço giraria aqui. Mas, né, colocando no antebraço, o velcro puxa a haste para ficar rente à direção do antebraço. E agora, como você pode ver bem aqui assim, ele fica empenado. Ele fica angulado ao invés de ficar 90 graus. Não exatamente 90 graus, mas assim, perfeitamente encaixado. Então, para ficar mais anatômico, eu peguei um transferidor. É claro que seria bem difícil medir isso daqui com um transferidor, mas assim, daria para ter uma noção melhor do que puramente no olho. Aí eu estimei que seria uma diferença de 10 graus, esse aqui. Então na versão final do Ortron vai ter essa curvatura de 10 graus para
melhorar o encaixe na curvatura normal do nosso braço. Porque, honestamente, eu tô com o braço encostado na mesa, nesse momento, e ele não fica do jeito que a gente tinha projetado, né? Então isso daqui vai ser melhor para todo mundo. Depois de todos esses acontecimentos e considerações, o que vocês estão vendo aí é a modelagem final do Ortron. O Ortron final. Mas a gente deixou um detalhezinho passar, a tolerância. Para quem não sabe, a tolerância é uma folga que a gente tem que deixar nas nossas modelagens para que a impressora 3D não entre em conflito, já que ela mesma, a máquina, tem um certo erro na hora da modelagem. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas no meu braço agora eu estou usando o Ortron. E olha o progresso que a gente conseguiu. Desde o início do projeto a gente aprendeu como utilizar o Fusion 360 da modelagem que vocês acabaram de ver, fazer travas mecânicas que a gente tirou do zero, mexer com a própria impressora 3D, que como vocês puderam ver teve vários desafios e que a gente vai ficando cada vez melhor, e é claro, o trabalho em equipe. Essa junção de tudo isso que o curso proporcionou faz com que a mecatrônica seja muito interessante. Então, se você tem interesse em desenvolver projetos como esse, você já sabe onde procurar.